Fala, Bills Máfia. E o Brandon Beane, acertou? Errou? Agradou? Tá aprovado? Tá reprovado? Como é que tá o elenco do Bills para 2026? Tudo isso e muito mais aqui no Leading the Charge, logo após a vinheta. Vamos lá. Muito boa noite, Bills Mafia. Eu sou o Fernando Chimude e esse é o seu Leading the Charge. E estamos juntos hoje aqui para analisar e para falar muito desse draft do Buffalo Bills. O que foi, né? O que foram esses 3 dias? Uma loucura aqui, a maratona no canal do Fernando Chimude. A gente teve quase 4 horas de live no primeiro dia. Tivemos 4 horas, quase 5 horas no segundo dia. E aí o recorde do canal, né? 7 horas e 47 minutos de live no terceiro dia. Foi uma maratona, mas eu acho que quem acompanhou com a gente se divertiu, ficou por dentro de cada escolha, de classes, não só da dos Bills, mas dos adversários, das outras franquias também. E já ouviu bastante aí também das nossas análises de cada um dos escolhidos. Para quem não estava junto, para quem não pôde acompanhar, não culpo, né? Afinal de contas, não é todo mundo que vai passar aí praticamente 20 horas aí do fim de semana ou dos últimos dias da semana ali, quinta, sexta e sábado, né, para acompanhar todo o draft. Então, para você que não pôde estar junto, ou para você que esteve junto, mas agora, após a poeira baixar, após analisar cada escolha, após visualizar isso no elenco do Buffalo Bills, eu estou aqui hoje para trazer, então, toda a análise de cada escolha do que foi o draft do Buffalo Bills em 2026 e de como fica a equipe agora para a sequência. Afinal de contas, a grande parte da construção do elenco do Buffalo Bills na off-season acabou, né? Óbvio que vai continuar aí, os jogadores começam a se preparar para a temporada, o time se reúne para os treinamentos, enfim, ainda podem, né? Agora, por exemplo, hoje foi o dia que acabou aquela coisa de não poder assinar com um free agent, pois poderia perder pique compensatória. A partir de hoje, a fórmula já reseta, já não tem mais essa. Então, óbvio que ainda podem ser adicionados jogadores que podem sim contribuir, que podem sim ser importantes. Veteranos que ainda estão na free agency, inclusive muitos dos veteranos do próprio Buffalo Bills ainda estão disponíveis. Shaq Thompson, Tre'Davious White, Matt Milano, Daquan Jones, Jordan Poyer. Todos esses caras aí que foram titulares na última temporada, eles ainda são free agents, o que mostra também um pouco de que momento da carreira deles eles estão, né? Mas sim, os Bills ainda podem, de repente, achar um bom negócio, trazer um desses veteranos para um piso, para uma disputa de posição, ou até mesmo para ser um titular enquanto um dos novatos ou um dos jovens jogadores do elenco se desenvolve e mostra que está de fato pronto. A verdade é que os Bills rejuvenesceram muito o seu elenco, principalmente no lado defensivo da bola, e isso era muito importante de ser feito. Era um processo que vinha acontecendo já há pelo menos 2 anos, né? A gente viu a saída de Poyer e Hyde, a gente viu algumas mudanças acontecendo no último ano novamente, um processo de rejuvenescimento acontecendo, o Bishop ganhando a titularidade no grupo de safeties, o Hairston sendo draftado como corner, e esse processo então entra numa fase mais agressiva agora, no primeiro ano que o Jim Leonhard vai ser o nosso coordenador defensivo, ele que tem muita experiência trabalhando com jovens, teve muito sucesso lá em Wisconsin, e ele vai ter várias peças aí novas, fresh legs, como o pessoal fala por lá, prontos para chegar e tá a todo vigor. Outra frase muito falada, né? O próprio Beane falou isso no ano passado ainda. It's a young man's game, né? É um jogo dos jovens, né? Afinal de contas, quanto mais a idade vai pesando, mais difícil fica, as lesões tendem a vir com mais força, você vai perdendo velocidade, então é um jogo dos jovens, e os Bills rejuvenesceram bem o seu elenco, a sua defesa, com uma classe
profunda aí no draft. Então eu vou analisar tudo isso e muito mais aqui no Leading the Charge de hoje. Você que está chegando, vai deixando o seu like, se inscreve no canal do Fernando Chimude, você que ainda não é inscrito, né? E também considere se tornar um membro. Afinal de contas, a gente agora está com essa possibilidade no próprio YouTube, né? Então tem aqui o canal do Fernando Chimude aberto aqui e você tem agora o botão aqui para se inscrever e você tem o botão Seja Membro, onde você pode clicar aqui e aí você tem acesso a 3 planos. O Camisa 1 por R$12 por mês, você me paga aí uma cerveja por mês, um refrigerante por mês aí, não bebo cerveja, enfim. E você se torna membro e apoia aqui o nosso canal a continuar fazendo esse trabalho aqui sobre Buffalo Bills. Os benefícios ficam aqui descritos aqui na aba Seja Membro. Tem o plano MVP por R$ 27,99 e aí você tem vários benefícios, inclusive o grupo de WhatsApp, que vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Pô, o Léo Carneiro hoje lançou uma análise lá na nossa escolha de 7 rodadas, que se você não conhece, é só ler aquela análise e você vai ficar por dentro, né? Tudo isso e muito mais. E o plano Gold, agora R$ 49,99, mais acessível, né? E com todos os benefícios possíveis. Eu jamais vou ser capaz de retribuir a todo esse pessoal que colabora com o canal e que sustenta o canal, mas eu faço o meu melhor aqui com produção de conteúdo, não tenha dúvida. E você que gostou do conteúdo que eu venho produzindo também sobre futebol, né, futebol da bola redonda, né, tem o canal novo que vai ter todo esse conteúdo. Então, em respeito à galera que não quer saber de futebol, o canal do Fernando Chimude vai continuar só com futebol americano, não vou misturar as coisas, mas quem curte também essa parte e quer ver minhas análises sobre futebol da bola redonda aí, Copa chegando, Champions League entrando em fase decisiva, o canal Fernando Chimude FC tá aí em preparo. Em breve o conteúdo de futebol vai todo para lá e não vai misturar as coisas, então já se inscreve lá também. E aí os planos de assinatura do canal do Fernando Chimude dão acesso a benefícios aqui no Fernando Chimude FC também. Então considere. Beleza? Bom, eu tenho várias informações aqui, a galera já está dando nota aqui pro draft no chat, fica à vontade, né? A galera vem participando aqui, o boa noite do Jefferson Taiaém, ele aqui, ó, deixar o like, curtir mais um vídeo do nosso amigo Fernando, tamo junto, Jefferson, muito obrigado, Go Bills, bora Bills, já posso me iludir com o Bell, pode se iludir com o Bell, ô Leandro, foi uma das minhas escolhas prediletas, eu sei que não é de todo mundo, normal, mas foi uma das minhas escolhas prediletas. O Pedro chegando aqui, dando boa dele, tamo junto, boa noite, tamo junto, Erinaldo aqui, boa noite, Bills Máfia. Amanhã é meu aniversário, pô, parabéns, Jefferson, Deus abençoe aí, tudo de bom, cara, que tu seja um ótimo dia pra ti, que tu curta muito aí, tenho certeza que você já preparou aquela sua melhor gear, né, Bills Gear, né, seu melhor uniforme ali pra curtir o seu aniversário amanhã. De repente até de FS Shirts. Eu tô a caminho aqui, Blackout Bills aqui, eu tenho certeza, você que já adquiriu, pode estar vestindo amanhã também. O Lauro aqui dando um bora, o Daniel também participando. Boa noite, Daniel, mais conhecido como a produção da live do draft, né? O Daniel, porra, por 2 dias ali foi primordial, né? E no terceiro dia o Valdir deu uma força. Boa noite pro Thiago, parceiro aqui do canal também. Boa noite, Fernando. Hoje eu vou saber como foi o draft, porque sexta e sábado eu não consegui ver nada. Tamo junto. Né? Aqui, ó, nota 7 para esse draft pro Rafinha. Boa noite pro Luiz, chegando aqui dando Go Bills. Os Bills pegaram 3 não draftados, 2 wide receivers e um fullback. Os Bills pegaram mais, tá? Teve uns 10 ali. Inclusive o filho do Fina, né? Nosso ex-offensive tackle, também joga na linha ofensiva. Ele que produz... Era parte do Rumblings Network. Também os Bills assinaram com ele, tá? Go Bills para Gislene, colaborador aqui do canal. O Norton também dando boa noite. Boa noite aqui pro Marcel, um abração. Go Bills. Outro colaborador. O Fernando, meu xará aqui, boa noite. Go Bills e Go Magic. Tá aí, curtindo o Magic aí. O Fernando Melotti aí, a NBA rolando aí, playoffs, né? Bom, vamos lá, galera. Sem mais delongas, até para não me alongar demais aqui, que não é muito difícil, né? Vamos lá. Então, vou analisar essa classe. Deixa eu jogar na tela. Cortesia da FS Shirts. Eu mencionei a FS Shirts.
Teve sorteio, né, na live do draft, aí o pessoal andou ganhando aí, o Leandro e o Marco, se eu não me engano, ganharam produtos FS Shirts aí nos sorteios da live do draft. Você que ainda não adquiriu, vai lá no @FS_Shirts no Instagram, produtos personalizados, caneca, copo, camiseta, moletom, o frio tá chegando aí, faz seu orçamento por lá. O que eu queria jogar na tela? A gente tem um elenco completo aqui, cortesia do Sal Capaccio, tá? Mas eu preparei outras questões aqui para ficar melhor. E primeiro eu queria jogar na tela essa tela aqui, que é nossas escolhas do draft. E eu vou passar por cada uma delas nesse momento e vou dar a minha análise, fechando com a minha nota para esse draft. E aí a gente visualizar o elenco e como está o nosso elenco para esse momento entrando para a temporada 2026, podendo fazer alguns ajustes ainda, mas o principal já foi feito, Free Agency Draft. Então vamos lá. Começando do começo, né? Vamos com a primeira escolha nossa, que foi uma escolha na segunda rodada, e aí eu quero mencionar, antes de mencionar o TJ Parker, que foi nossa primeira escolha 35, certo? Eu quero falar do que a gente fez na primeira rodada, o primeiro dia. Mais uma vez a gente ficou ali, acompanhou a live do draft, mas não rolou a escolha dos Bills, né? Tá? E sem problemas. Eu acho que esse ano é um ano que, pô, a gente falava em todo mock, a gente fazia trade down e até eu parei de fazer trade down nos mocks porque eu falava, cara, todo mundo tá querendo trade down, não vai ser tão fácil assim. E tanto todo mundo queria trade down que, de fato, as últimas 6 ou 7 escolhas da primeira rodada foram trocadas. Então, quer dizer, de fato, rolou muito trade down e todo mundo conseguiu, né? Todo mundo conseguiu parceiro aí para fazer a troca. A realidade é que o Bini não fez só um, mas ele fez 2 trade downs, ele foi descendo de pouco em pouco e foi acumulando escolhas. E no fim das contas, os Bills acumularam escolhas o suficiente, valor de escolhas, que superou o valor da escolha que o Bills mandou para o Chicago Bears pelo DJ Moore. Então, você que achou a troca pelo DJ Moore, cara, você que dá muita bola para a galera que cobre a liga de maneira geral, e essa galera ficou, nossa, o Bills deu um overpay no DJ Moore, que troca absurda e etc. Com as descidas na primeira rodada, os Bills acumularam mais valor do que o valor da escolha mandada pelo DJ Moore. Recuperou o valor, ainda ganhou valor em cima, e o DJ Moore está em Buffalo. É um reforço considerável. Ainda que você não seja lá o maior fã do DJ Moore, ainda que você ache que o DJ Moore pode estar numa decadência preocupante, é fato que o DJ Moore é um upgrade para qualquer wide receiver que a gente tem no grupo. Talvez não nomeado Shakir, a discussão aqui, mas o Shakir ainda não... Cara, ele não produziu nada perto. A temporada ruim do DJ Moore, nessa possível decadência, tem sido as melhores temporadas do Shakir. Então é esse nível de jogador que a gente está falando. E os Bills adicionaram ele, mandando uma escolha de segunda rodada, quase terceira, e recuperando esse valor. Então o DJ Moore faz parte desse draft aqui. Assim como o Diggs fez parte lá daquele draft que o Epeneza veio na segunda rodada, o DJ Moore foi um wide receiver aqui que a gente adquiriu no pacote, na off-season, tá? Então, assim, já começa daí. As trade downs foram bem positivas do Bini, porque havia muito valor no segundo dia, e aí a gente foi para o segundo dia de cobertura do draft muito empolgado, porque realmente o valor ali estava valendo muito a pena. E havia grande chance de draftar um cara na segunda rodada que poderia, que em algum momento saiu em mock draft para a gente na primeira rodada, na 26, e era considerado até uma boa escolha. Então, assim, a nossa escolha foi o TJ Parker, defensive end de Clemson, e ele saiu em mocks para o Buffalo Bills na primeira rodada. É um jogador que não veio da sua melhor temporada no college. Extremamente jovem, 21 anos, tá? Tínhamos muitos prospectos mais velhos nesse draft, com 24 até 25 anos de idade. O TJ Parker chega não vindo de uma boa temporada. Clemson, de maneira geral, foi muito mal nessa última temporada, e o TJ Parker também teve queda de produção. Porém, na temporada anterior, ele foi muito bem. Tanto que, sabe esses mocks que a galera faz agora? Way too early mock draft 2027? Nesses mocks que você começa a ver agora para 2027, a galera que é viciada em draft e tal,
o TJ Parker estava nos top 10 daqueles mocks. E aí aconteceu a temporada, queda de produção, e aí ele caiu. Muita gente achava que para o fim da primeira rodada, mas a verdade é que ele cai para a segunda rodada e os Bills draftam ele na escolha 35 geral, num valor de primeira rodada. É um jogador com valor de primeira rodada. Essa queda preocupa? Preocupa, óbvio. O ideal é que o jogador tivesse numa crescente, tivesse cada vez melhor. Só que assim, né, gente, esse tipo de jogador não chega lá onde o TJ Parker chegou. Esse jogador, como eu falei, sairia. Se o TJ Parker tivesse jogado no mesmo nível ou melhor do que ele jogou no ano anterior, ele teria saído top 10, top 15, né? Então, o valor da escolha dos Bills aqui foi muito bom. Fernando, mas você, em nenhum momento, eu acompanhei cada live aqui de pré-draft, você não trouxe o TJ Parker para o Bills em nenhum momento. Verdade. O TJ Parker em Clemson era um defensive end de 4-3. Eu imaginava que o Leonard iria gostar de ter tipos diferentes de edge rushers para o seu 3-4, edge rushers mais leve, talvez mais velocista, não que o TJ Parker é veloz. A verdade é que eu, como eles falam por lá de sleep on, de dormir sobre o prospecto, eu dormi um pouco no TJ Parker. Eu vi essa possibilidade dele saindo em alguns mocks, mas eu falava, não, pro Bills não vai fazer sentido, ele é um DE de 4-3, não vai ser o perfil que os Bills vão buscar, e a verdade é que eu também já estava achando que nem edge era uma posição que os Bills iam cedo, apesar de eu querer. E o prospecto predileto que eu queria, que era o Cassius Howell, estava disponível quando os Bills escolheram. Porém, o Cassius Howell é, indiscutivelmente, um jogador que deve ter problemas para se desenvolver como um edge contra o jogo terrestre, como um edge de 3 descidas. Ele é um especialista de pass rush, que se ele entregar muito pass rush, o pessoal vai sobreviver com ele, não sendo um bom defensor contra o jogo terrestre. E num 3-4, talvez isso é até mais fácil de você ajustar, porque você tem um interior com 3 jogadores grandes, 3 defensive tackles por ali, então é até mais fácil de se ajustar, e eu vi esse fit para o Buffalo Bills. Porém, quem sou eu de fora para dizer qual tipo de jogador vai se encaixar melhor na defesa do Jim Leonhard, que está lá dentro? E eu quero acreditar que o Bini, assim como ele draftava jogadores como Landon Jackson para a defesa do McDermott, ele draftou jogadores que façam sentido para a defesa do Jim Leonhard. Pode acontecer de daqui a um ano, daqui a um tempo, a gente ficar sabendo que o Jim Leonhard queria outro tipo de edge rusher, mas o Bini draftou o Parker? Pode acontecer. Eu não acredito. Eu acho que nesse momento que eles estão aí lua de mel aí, né, da comissão técnica com o Bini, eu acredito que eles estão na mesma página e que o TJ Parker teve o selo de aprovação lá do Jim Leonhard para ser esse edge na defesa dele. A realidade sobre o TJ Parker é que é um jogador que é do tamanho do Bradley Chubb, que sempre se saiu bem em defesas 3-4. Ele vai estar jogando com o Bradley Chubb, então é um jogador que pode ajudá-lo no seu desenvolvimento. Ele pode ter o Bradley Chubb como um exemplo para espelhar o jogo dele, para refinar o jogo dele e se tornar um jogador do nível do Bradley Chubb. Ele tem esse potencial. E o Bradley Chubb, para quem não lembra, foi a escolha 6 geral do draft, exatamente uma escolha antes do Josh Allen. O TJ Parker tem potencial para isso. Ele tem capacidade atlética, tem velocidade, tem tamanho, o mesmo tamanho do Chubb. É um jogador que joga bem contra o jogo terrestre, tem pass rush. Não é um jogador que não tem pass rush moves, ele tem bom uso das mãos no seu pass rush, ele usa bem as mãos, ele não é tão explosivo no get-off dele. A explosão na saída do get-off não é o ponto mais forte do TJ Parker. Tem alguns questionamentos de dedicação dele, de snap a snap, no quesito por ter caído a produção dele no último ano, mas treinadores falam que é um cara que tem motor, é um cara que, quando motivado ali, rende muito, então vai depender muito do coaching staff dos Bills de preparar bem, lapidar bem esse garoto. É um cara novo pra caramba, como eu falei, e a tendência... Fernando, mas ele não é titular agora. Ele tem potencial para ser titular. Se o Chubb mostrar queda de rendimento nesse ano, ou se tiver problemas de ficar toda hora meio baleado, meio lesionado, como o Bosa ficou ano passado, o TJ Parker tem potencial para assumir a titularidade e não olhar mais para trás.
pegar ela e seguir em frente e ser o parceiro do Greg Rousseau para longa data, né? Já que o Greg Rousseau assinou essa renovação, então é um cara que está bem estabelecido como um edge dos Bills. A tendência é que o Chubb entregue, e eu tenho expectativa que ele entregue coisa boa nesse primeiro ano, no segundo ano dele como um Bill, e o TJ Parker começa a desenvolver. E aí a curva de declínio do Chubb e de ascensão do Parker, em algum momento ela vai cruzar de maneira que o Parker vai assumir essa posição. Ele pode não ser um titular para every down, mas ele tem versatilidade para estar bastante em campo, em situações claras de passe, revezar com o Chubb, dar um respiro para o Chubb. Ele tem total condições de ser o nosso terceiro edge, né, na rotação aqui, ou até rotacionar igual com os dois titulares, apesar de estar vindo do banco, já que o Hoyt está voltando de lesão e não deve estar pronto tão cedo também. A posição é de muito valor, é uma posição cara, e ele se tornando rapidamente um titular confiável, permite que os Bills sigam em frente do Chubb daqui a pouco, se o Chubb não der muito certo, não estiver tão bem no segundo, no terceiro ano. Então, assim, a escolha teve bastante valor. A minha escolha predileta era o Cassius Howell aqui na mesma posição importante. O Cassius Howell também não seria titular à frente do Chubb ou do Rousseau nesse primeiro momento, mas a gente sabe que Ed rotaciona muito, né? E a gente não joga só com dois edges 100% do tempo. Então, eu acho que a escolha teve muito valor aqui. Você descer da primeira rodada, selecionar o TJ Parker na segunda, com valor de primeira, ou de final de primeira, para mim foi um baita negócio e é uma escolha que me agrada. Já a segunda escolha da segunda rodada foi uma escolha que me incomodou muito, que eu não gostei, que eu continuo não gostando, mas que a sequência do draft me deu aquela sensação de beleza, eu consigo conviver com essa escolha, porque como você acertou em outras depois, vai dar para conviver com ela. Mas eu não vejo sentido, ou eu não gosto do sentido que eu vejo na escolha do Davison Igbinosun, o IGB, né? IGB traduzido para o português, que são as iniciais do sobrenome dele, o apelido dele lá, a maneira que o Beane, o Brady, o pessoal todo chama ele lá, tá? Cornerback de Ohio State. Por que eu não gostei dessa escolha? Enquanto isso, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Você que ainda não é membro, considere. Preciso dessa força aí da galera. Não gostei porque, para mim, na primeira e na segunda rodada, você drafta jogadores que vão contribuir bastante em campo já no primeiro ano. Idealmente titulares. Mas se não for titular, como o TJ Parker, é quase como se fosse, porque ele está ali numa posição que rotaciona, tem potencial para ser o titular em breve, tem, né? Enfim, tem bastante coisa, né? Então, assim, deixa eu só avisar uma coisa aqui para o Saints para sempre, que comentou aqui, eu vi de relance aqui, Saints para sempre, um abraço, meu irmão. Me perdoa, cara, hoje no Leading the Charge aqui é bem Bills, tá? Eu vou aprofundar no Saints no Hora de NFL, que vai sair nessa semana ainda, em breve aí, então fica ligado, ativa o sininho, se inscreve aí, que eu vou estar falando de toda a liga, dos drafts e dos drafts que eu mais gostei, que eu menos gostei, e vou falar do Saints. Eu não voltei após o draft para ver cada draft, mas eu lembro que ao longo do draft o Saints fazia coisas boas, principalmente dando armas para o Tyler Shaw, né? Então, me agradava ao longo do draft essa questão, tá? Mas eu vou estudar melhor ali pro Hora de NFL e vou te responder com muita atenção, com muito carinho lá. Beleza, meu amigo? Obrigado aí por estar acompanhando. E se quiser saber de Bills, fica à vontade aí para acompanhar a live de hoje. Se não quiser, tamo junto no Hora de NFL, a gente se conversa. Beleza, meu amigo? Tamo junto, tá? Um abraço, não vai embora sem deixar o like aí, dar aquela força no canal. Então vamos lá, continuando com o IGB. Cara, a gente draftou o Maxwell Hairston na primeira rodada do ano passado. É verdade que a preocupação com o Hairston não é em relação à qualidade dele, à capacidade atlética. A preocupação era o biotipo. Ele é magrelo, ele não é tão alto assim, é um jogador mais magrinho, que sofre às vezes com algumas lesões, e a gente viu ele se machucar 2 vezes nessa primeira temporada.
A gente viu também que a questão dele ter machucado pesou lá no jogo contra o Denver Broncos, e nas entrevistas do Bini a gente viu um trauma ali, né? Tanto que justificou a questão da escolha de 2 cornerbacks nesse draft, porque ele falou, cara, eu precisava de depth, eu preciso, porque se você entra com um corner que não é lá aquelas coisas, hoje em dia o cara entra com um alvo no peito e o pessoal explora ele, e explorou o Danny Jackson lá nos playoffs e nos custou muito caro. Na segunda rodada ainda é cedo para isso. A gente tem um histórico de desenvolver bem, de escolher bem mais para o final e desenvolver bem essas escolhas. Inclusive, vou chegar lá na escolha do Toriano Pride, mas é um exemplo disso, um cara com potencial. O Dorian Strong, infelizmente, machucou o pescoço, não dá para contar com ele, não, a gente não sabe se volta a jogar, mas, pô, jogava bem no início da sua carreira aí na temporada passada. Então, assim, eu acho muito cedo, ainda que você fala, não, eu preciso estar pronto, se eu perco o Benford, se eu perco o Harrison, eu preciso ter opções de qualidade. Na segunda rodada, na posição de corner, que se você pagou o Benford, então você acredita que ele vai jogar bem, você vai contar com ele. Você escolheu o Hairston na primeira rodada no passado, então você acredita que no mundo ideal ele vai estar jogando bem e vai ser o teu outro titular. Então vocês gastam uma escolha de segunda rodada, 62 geral, num jogador que não tem um caminho claro para ser um titular, que se tudo der certo, ele vai ser sempre um reserva, né? E vai entrar quando alguém machucar, ou vai entrar num pacote dime com 4 cornerbacks, ou numa situação clara de passe no pacote níquel para espelhar alguém por dentro. O Bini falou das características dele, e de fato faz sentido a questão dele oferecer coisas que a gente não tem no elenco. O Benford ainda é um cornerback dos moldes antigos do McDermott, um cara com tamanho, um cara que não é tão rápido, um cara melhor em zona do que em man, mas melhorou muito em man. É um cara bem completo, all around. O Hairston é um cara com muita velocidade, que pode jogar bem em zona, que pode jogar em man também, mas não é um cara para press coverage, pelo físico dele, por ser um cara magrelinho. Então não é um cara que joga em press, que joga perto da linha muitas vezes. O IDB não, ele é um cara alto, ele é um cara que está acostumado a jogar em press. O Matt Patricia, ex-Patriots e ex-Lions, né, era o coordenador defensivo dele em Ohio State, então ele tinha que marcar mano a mano, ele tinha que jogar na linha de scrimmage. CB de Ohio State está acostumado a jogar numa ilha, ele tinha que acompanhar o wide receiver para dentro do campo quando o wide receiver principal do adversário ia para o slot. Então ele tem essa experiência cobrindo em qualquer área do campo. E isso é bem legal de ter. Ah, então o Leonard vai usar os corners de acordo com o matchup. Cara, a realidade é que não, né? A gente sabe que se o Benford está jogando bem e o Hairston está jogando bem, você não vai tirar um deles para botar o IDB, porque, contra esse wide receiver eu prefiro esse corner. Não vai acontecer se os nossos corners estiverem bem. Agora, se a gente tiver um problema de perder um dos 2 titulares machucado e tal, o IDB entra com muita responsa para ir bem. É um prospecto interessante que pode se desenvolver bem, tem se desenvolvido bem. Chama a atenção que em Ohio State, na temporada retrasada, ele teve 16 faltas, e aí na temporada passada ele deu uma baita limpada nisso e teve 3 ou 4 faltas apenas. Então ele mostrou evolução num ponto fraco dele. É um jogador que está mostrando essa capacidade de ir evoluindo. O que eu falei que não teve para o TJ Parker, uma temporada boa, para o IDB a gente viu ele sempre melhorando. Tem um perfil físico interessante, tem velocidade, tem tamanho, braços longos. E tem valor. Sim, a gente está com uma sala de corners muito mais promissora, muito mais preparada para jogar em man coverage. A gente não tinha. A gente queria jogar em man coverage, mas a gente não tinha peças o suficientes. A gente tinha corners mais lentos, corners mais tacleadores, corners de jogar em zona. Agora não. A sala de CBs foi totalmente refeita desde o ano passado, só o Benford no topo. Abaixo dele, muita velocidade, muita capacidade atlética. Então, por isso, a escolha, e por a continuidade do draft ter sido boa, já antecipo aqui para vocês, a escolha do IDB é mais fácil de entender. Mas o ideal era que aqui a gente draftasse, de repente, o wide receiver, que tem mais caminho para o campo, o linebacker, que tem mais caminho para o campo, até mesmo o tackle, que foi a nossa próxima escolha, que pode jogar de guard, que tem mais caminho para o campo, do que o IDB, que o caminho dele para o campo é alguma coisa dar errado com um investimento alto teu. Seja ele o Benford, seja ele o Hairston. Eu não gosto de você investir alto
para cobrir um possível erro num outro investimento alto. Eu gosto que você acredita no seu investimento alto. Caso contrário, faria sentido a gente draftar quarterback cedo, porque o Allen é o nosso maior investimento, mas se a gente perder ele, a gente está perdido. Então é melhor draftar um quarterback na primeira rodada, porque a gente precisa de um quarterback muito bom, caso o Allen machuque. Não, a gente tem confiança total no Allen. Eu gostaria de ver essa confiança total no Benford e no Hairston também, mesmo nessa questão de lesão. Como é que vai ser? O IDB vai buscar uma vaga de titular e vai tirar o Hairston? Enfim, vamos ver como é que ele vai competir aí na off-season. Mas realmente a posição aqui, não o valor, que CB é uma posição importante e o Bini falou que era a posição que ele achava mais importante, o maior buraco no elenco. E aí dá para entender, o Tredavious White foi embora, pode voltar? Pode, mas tá free agent e provavelmente não vai voltar por salário mínimo, gente. Esse pessoal não vai, o Tredavious White, o Milano, o Shaq Thompson, ninguém vai vir por salário mínimo. Os caras vão voltar se pagar um dinheiro decente para eles, não digo um grande dinheiro, mas um dinheiro decente. E os Bills só vão pagar um dinheiro decente para esses caras se realmente precisar. O draft aí e a adição de talentos jovens é para não precisar desses caras. E isso é importante para a situação de cap que os Bills estão, não só para agora, mas para o próximo ano. Essa injeção de talento jovem, salário baixo, sob controle por 4 anos. Tá? Então, deu para engolir pela sequência, mas eu não gostei de corner aqui nessa segunda escolha da segunda rodada. Nós não tivemos escolha na terceira rodada, acabou o dia 2, e aí chegou o dia 3 do draft. A gente não estava satisfeito com o draft no dia 2 por essa questão da escolha de CB, mas quando a gente começou a ver as escolhas do terceiro dia, começou a agradar. Talvez a primeira não tanto assim, mas ela já fazia sentido. Né? A primeira escolha da quarta rodada ali, a gente trocou para o Las Vegas Raiders, que pegou o McCoy, o cornerback que vinha caindo. E a gente escolheu o Jude Bowery, offensive tackle de Boston College. Pô, Fernando, mas um offensive tackle, cara, a gente tem o Dawkins, a gente tem o Spencer Brown. Pra que um offensive tackle? Não vai jogar nunca. Vamos lá. Primeiro, muitos scouts veem ele como o melhor posicionado para ser um guard na NFL. Ele não é tão alto, certo? Ele tem biotipo para botar mais massa, né, para ganhar peso e para jogar por dentro. Ele é um bom pass blocker, muito bom pass blocker, é experiente, jogou bastante tempo ali como titular no college football. E é um jogador que não me surpreenderia dele chegar voando no training camp e entrar na briga, colocar o nome dele na briga pela posição de left guard. Para você que não lembra, o David Edwards foi embora, assinou com o New Orleans Saints, que estava aqui, o nosso amigo Saints para sempre. Vocês conseguiram um bom guard no David Edwards, um cara cerebral, um cara que ajuda o center ali no comando da linha, um cara muito inteligente e um cara muito confiável. A gente perdeu essa peça no grupo de left guard, no grupo de linha ofensiva, perdão. E ficou esse buraco na posição do left guard. O Alec Anderson hoje é o nosso favorito a ser o titular. Um cara que joga aquele nasty football, né? Um cara extremamente físico, que gosta de bloquear para o jogo terrestre, mas que tem seus problemas no pass block. Ele vai ter uma chance de ser o titular, voltou num contrato de 1 ano aí. Era agente restrito, né? Free agent restrito. Ele vai competir com o Austin Corbett, que foi center do Panthers nos últimos anos, mas já jogou muito tempo de guard, inclusive oposto ao David Edwards no Rams, que ganhou o Super Bowl alguns anos atrás. E o Austin Corbett é extremamente experiente, parecida da situação quando o Edwards veio para ser reserva da gente. Depois, no segundo ano, quando o Moore se aposentou, o McGovern foi para dentro e virou titular. O Corbett e o Anderson são os favoritos para serem titulares, mas não me surpreenderia o Jude Bowery chegar voando, ter esse vigor físico que ele tem e entrar na briga. Não é o favorito para ser o titular no primeiro ano e você não espera que a sua escolha de quarta rodada chegue para ser o seu titular, principalmente num time como o Bills, que está competindo e que está chegando muito perto do Super Bowl. Mas o Bowery tem esse potencial, além de ter um potencial atlético muito legal para jogar até mesmo de tackle. E o Dion Dawkins está mais perto do fim do que do começo da sua carreira, então é algo para a gente observar na sequência. O Bowery vai estar pelo menos os próximos 4 anos sob contrato. Foi uma escolha que fez sentido o valor aqui, então me agradou.
A segunda escolha da quarta rodada foi a 125 e a gente tinha 125 a 126, uma dobradinha. Aqui foi aonde o Bini começou a me ganhar de verdade nesse draft. Eu sei que já é na quarta rodada, já é no dia 3, então isso tem que pesar na nossa avaliação de quão bom foi o draft. Mas quando ele drafta o Skyler Bell com a escolha 125 na quarta rodada, me agrada demais. Um wide receiver que tem não é grande, né? Não é alto, mas tem um tamanho ali do Shakir. Extremamente explosivo, tem explosão. E isso era um detalhe dessa classe. Todo mundo com res muito alto, tudo atletas. O Bowery, um ótimo atleta. O IDB, um atleta muito bom. O TJ Parker, um ótimo atleta. E o Skyler Bell, um ótimo atleta. Um atleta extremamente explosivo. Um atleta que tem muita experiência recebendo screen passes, né? Insira a sua piada aqui. O Joe Brady ama screen passes. O Skyler Bell tem um histórico muito bom em screen passes, recebendo e ganhando jardas após recepção. Um cara que corre muito boas rotas e faz boas recepções ali na margem de 10, 12 jardas. Um cara que tem velocidade para ir em profundidade. Um cara que era segundo melhor aproveitamento em catches contestados em toda essa classe, certo? Então, muita coisa positiva para o Skyler Bell aqui. Um cara com legítimo potencial para chegar. E se o Keon Coleman, que está ganhando um baita voto de confiança, e o Bini falou hoje que tiveram ofertas aí, o pessoal procurou pelo Keon Coleman, mas os Bills resetaram para ele o que passou e estão dando uma nova oportunidade. E o Keon Coleman está treinando com o Steve Johnson, que está elogiando muito o Keon Coleman. Então ele vai ter oportunidade de se provar esse ano, mas o Skyler Bell chega com um potencial, com uma capacidade física e com a produção que ele teve no college, com condições de que se o Keon Coleman moscar, meu amigo, se o Joshua Palmer continuar nessa que ele está, desde que chegou em Buffalo, o Skyler Bell pode ser o nosso wide receiver titular ali, a gente tendo DJ Moore, a gente tendo o Shakir como slot e tendo o Skyler Bell do outro lado. Vai ser apenas a quarta opção recebendo passes. A gente sabe que DJ Moore, Shakir e Kincaid são o top 3. E aí a gente tem ainda Tyrion 2, a gente tem ainda running back sendo do backfield, a gente tem Keon Coleman, Palmer brigando. O Skyler Bell vai brigar aqui com Coleman, Palmer, para ser, e o Shavers quando voltar, o Shavers voltando de lesão, vai brigar aqui. A real é que ele te oferece um cara que pode fazer um pouco de tudo muito bem. E quem que a gente trouxe que pode fazer um pouco de tudo muito bem? O seu DJ Moore. Então, duas situações para a gente comparar é essa. Primeiro, com a do TJ Parker e a do Bradley Chubb. Assim como o Chubb pode ajudar o Parker a moldar o jogo dele se tornando um profissional, o Skyler Bell pode moldar o seu jogo ao estilo do DJ Moore. Eles têm similaridades no jogo, tá? Outra coisa, o papel ali que o Brandon Cooks fazia no ano passado, o próprio Skyler Bell já oferece um potencial maior nesse papel, né? E o próprio DJ Moore também traz um upgrade real ali. Então, gostei muito dessa escolha, do valor dessa escolha, onde ela foi. E isso começou a ajudar um pouco eu a aceitar a escolha do cornerback na segunda rodada. Porque, como eu falei, se o wide receiver tivesse sido na segunda, o Brazel, de repente, não lembro se ele estava disponível ali, mas saiu naquela altura. Se fosse o wide receiver na segunda e se fosse agora o cornerback na quarta, eu não estaria achando ruim. Era mais ou menos o que eu vinha fazendo nos mocks. E por exemplo, o Muhammad de Texas saiu mais ou menos nesse range, um pouco antes, eu acho, do Skyler Bell. Então, se fosse o Brazel na segunda e o Muhammad na quarta, eu estaria feliz da vida, mas foi o IDB na segunda e o Bell na quarta, eu vou estar totalmente revoltado? Não, eu posso questionar o CB na segunda, mas, fizeram uma boa escolha na quarta, então, para mim, até que tá valendo. E aí, logo na sequência, encaixou outra para mim, home run, né? O Bini rebateu 2 home runs aqui, com o Caleb Williams-Orr, linebacker de TCU, um cara extremamente atlético, um cara com tamanho e com mais peso do que Bernard e do que Dorian Williams, que joga muito físico o Dorian Williams. O Caleb Williams-Orr não é um thumper, ele é um linebacker que tacleia muito, é um cara que pode jogar de will, que pode jogar de middle, mas jogava mais de will em TCU. E ele pode fazer tanto a do Bernard quanto a do Dorian Williams. Eu não vejo o Bernard perdendo a posição tão cedo, a não ser que machuque, que tenha problemas nesse sentido. O Dorian,
ele é um jogador que pode... Ó, até o Daniel falando, o Brasil saiu na 83, então ele era uma legítima opção, né, na 62, como eu tô falando, essa troca aqui. Então, você drafta ele na 80, ali na 62, depois você pega o Muhammad, sobe um pouquinho, enfim, dava para fazer, né? Mas, enfim, o Caleb Ellarms-Orr é um linebacker que chega e o que eu falei do Borey, ou o que eu tô falando do Bell brigando com o Coleman, o Ellarms-Orr pode fazer com o Dorian Williams. O Dorian Williams tem mais experiência, mas o Dorian Williams também está no último ano de contrato. O Ellarms-Orr, se ele chegar voando, arrebentando, ele pode brigar por uma vaga ali. E ainda que ele não brigue por essa vaga ali, a gente sabe que o Bernard não é lá o cara mais confiável no quesito estar sempre saudável. Afinal de contas, foi assim que o Shaq Thompson conseguiu surpreender a todos na temporada passada jogando bem, no lugar do Bernard tendo problemas de lesão. Então o Ellarms-Orr, ele entra aqui como uma ótima escolha também nessa altura, na quarta rodada, um cara com potencial, com um caminho para ser titular em breve, ainda que se não agora no lugar do Dorian Williams. No ano que vem, a gente deixa o Dorian Williams ir embora tranquilamente com um jogador que tem um perfil que pode entrar e substituir a altura tranquilamente, se for necessário, se não for barato para manter o Dorian Williams, enfim. Então, outra baita escolha do Bini aqui, e aí a essa altura a gente já bem mais contente com o draft do Buffalo Bills ao fim da quarta rodada. Vem a quinta rodada e aí a gente drafta na 167 o Jalen Kilgore, safety de South Carolina. Outro home run, né? Então foram 3 home runs seguidos do Bini aqui no draft, nos mid-rounds aqui, quarta e quinta rodada. O Jalen Kilgore, para alguns, até um jogador de dia 2, de segunda e terceira rodada, um cara atlético all-around, experiência jogando no níquel, jogando de safety, um cara que jogou como titular em South Carolina por 3 anos, um cara que, quando teve a oportunidade de ser o cara no grupo de safety de South Carolina, quando o Emmanuel Worry, safety do Seahawks, se machucou, deu conta do recado. Então, uma baita escolha aqui, caiu, e os Bills se aproveitaram, draftaram, e novamente, na quinta rodada, um jogador aqui que, cara, se o Gardner Johnson demole, dentro ou fora de campo, se o Geno Stone realmente for mais o do Bengals e menos o da época de Ravens, tem espaço para o Kilgore surpreender cedo. Óbvio, a gente tá falando de novatos, gente. A gente tá falando de jogador de quinta rodada. Para ter uma ideia, no ano passado, quinta rodada, a gente draftou Jordan Hancock. A gente viu como o Hancock também teve dificuldades como novato. E é outro que tá nessa briga aqui também. Só que a nossa sala de safety, ela ganha na capacidade atlética aqui. O que eu falei dos CBs, ela passa para os safeties. A gente era um time que tinha o Damar Hamlin jogando titular há pouco tempo atrás, inclusive um cara que agora passa a estar com o lugarzinho no elenco em risco, né? Agora não, agora a gente tem Hancock entrando no segundo ano, um cara atlético com capacidade de jogar de safety de slot. Bishop, extremamente atlético e pode ser um big nickel também ali, jogando no slot. Kilgore, pode jogar de big nickel, pode jogar de safety. Gardner Johnson, pode jogar de big nickel, pode jogar de safety. Stone, não é atlético, mas é um ball hawk experiente para dar um piso, ser aquele reserva mentor experiente. Dá outro nível, outra cara para nossa sala de safeties. Então, mais um acerto excelente aqui na quinta rodada. Com outra escolha na quinta rodada, 181, o Bini draftou o defensive tackle Zane Duran de Penn State. Outro jogador com um res lá em cima, extremamente explosivo, um atleta muito explosivo. Um defensive tackle pequeno, na casa das 280 libras, um jogador do estilo do Ed Oliver, para deixar bem claro. Guardadas as proporções, Ed Oliver foi uma escolha top 10, o Zane Duran saindo na quinta rodada. O valor tá ali. A gente queria muito ao longo do draft um nose tackle, um cara grande, bife no meio da linha para liberar o Deon Walker para jogar em outras posições, enfim. Não veio o nose tackle no draft, não veio o nose tackle nos undrafted free agents, o que nos faz acreditar que não é uma prioridade do Leonard esse nose tackle. A gente olha a defesa do Broncos, e a defesa do Broncos tinha nose tackles de 305 libras, o reserva 290 libras, então assim, a defesa não vai pedir para o nose tackle bater de frente com o center, controlar o center e tapar 2 gaps. Vai ser uma defesa de penetrar gaps, como era também o front do McDermott. Só que a diferença qual que é, então? Então, o nosso jogo terrestre vai continuar... Nossa defesa vai continuar ruim contra o jogo terrestre, Fernando? Não necessariamente, porque você não vai estar 80%, 90% do tempo
com o teu níquel cornerback em campo e pedindo para ele ser o teu will linebacker. Ao invés de estar com ele na defesa base ali por 20%, 30%, você vai tirar um CB e vai botar mais um defensive tackle. Então, assim, já dá mais bife só de você botar mais um jogador de DL ali, certo? Então, o Zen Duran chega para ser um reserva do Ed Oliver. Se a gente perde o Ed Oliver como a gente perdeu no ano passado, a gente tem um jogador das mesmas características, com muita explosão, um cara que pode nos instantes, aqueles movimentos que você, quando sai o snap, os caras trocam de posição, o defensive tackle corre por trás do defensive end. Nessas situações, especialmente em situações claras de passe, o Zen Duran pode ser uma arma muito interessante. Não foi o defensive tackle que nós queríamos, mas, mais uma vez, quem somos nós para dar pitaco no que vai ser a defesa do Leonard melhor do que o Leonard, né? Se a defesa dele tiver problemas e a gente sentir falta de um nose tackle bife, aí a gente vai cobrar. Mas antes de ver eles em campo, é difícil ficar questionando. Então, deixa o homem trabalhar. Lá em Denver, os caras se viravam com um nose tackle de 305 libras. Então, a tendência é que os Bills também possam se virar com o Dion Walker, que seria hoje o nosso nose tackle titular. O próprio Bini falou sobre isso. Tem 330 libras, deu uma emagrecida, pareceu mais magro esse ano, mas cara, é um cara grande, pesado, enfim. Vamos ver como é que vai ser. E aí a gente ficou toda a sexta rodada sem escolher, e aí foi lá na sétima rodada a escolha que o seu Rafael Satamini já tá lá no grupo dos colaboradores. Você que ainda não é membro, pô, você tá dando mole, né? Vai lá no canal aqui no YouTube, né? Já tá aqui, ó, o botãozinho Seja Membro. Escolha lá em qual nível você vai colaborar, tem 3 níveis, né? E faça a sua colaboração. Lá no grupo de WhatsApp, o pessoal já viu a reação do Rafael Satamini, já tem a GIF lá, né? Do Rafael Satamini comemorando a escolha essa próxima escolha. Toriano Pride Jr., na 7ª rodada, cornerback de Missouri. Cornerback que correu 4.32 no Ford. Um cara muito rápido, um cara que pode, sim, jogar em man cover, joga por fora, tem flexibilidade para jogar de níquel, muda a cara do nosso grupo de CBs. Baita valor aqui, um cara que deve ficar no nosso elenco. Escolhas de 7ª rodada não é garantia de ficar no elenco. O Toriano Pride, com toda essa capacidade atlética que ele tem, deve ficar no nosso elenco. Por que então ele caiu lá para a 7ª, Fernando? Porque é um jogador pequeno, baixo, mas extremamente rápido, com boa produção, e dá uma outra cara para o nosso grupo de CBs, dá mais profundidade, dá capacidade atlética, dá mais condição da gente jogar em man coverage. Então gostei também muito dessa escolha aqui, 7ª rodada, onde a gente não tem mais muita expectativa. E aí as duas últimas escolhas, na 239 veio Tommy Dolman Jr., punter de Flórida. Todo mundo fala que é um punter com uma perna muito forte. E outro detalhe é que ele jogou 2 anos em Michigan, antes de se mudar lá para a Universidade de Flórida, então ele não jogou só em tempo bom. Em Michigan ele teve que lidar com os elementos. Em Buffalo isso é primordial, vamos ver, ele vai competir com o Wisnowski, que é extremamente confiável, sólido, fez um bom trabalho ano passado, mas pelos scouts aqui o Doman tem uma perna mais forte. Vamos ver como é que vai ser essa disputa. E na 7ª rodada, o Armaj Reed Adams, um guard massivo, em termos de corpo, estilo Torrance, muito pesadão, de movimentar jogadores, um cara que joga um pouco com aquela mentalidade nasty que eu falei do Leck Anderson, de bloquear, de jogar no chão. É um cara que precisa melhorar como pass blocker, um cara que era capitão em Texas A&M, titular por bom tempo, um cara que o peso flutua, teve problemas com peso, deixar ficar muito alto, muito baixo, enfim, então é um projeto para a linha. A gente sabe que a posição de guard, o Torrance vai ser free agent na próxima temporada, estão pagando muita grana para os guards, a gente viu que o Edwards ganhou bem lá um contrato do Saints, e o nosso left guard não é garantia de nada, então mais um projeto, valeu aqui a escolha, tá? Então assim, de maneira geral, gente, para mim um draft muito bom. A gente ali no dia do draft deu a nota B para o nosso draft, porque, como eu falei, a gente precisa levar em consideração que o que mais nos alegrou foi o meio do draft e não o início. De qualquer forma, a primeira escolha foi muito boa em termos de valores, e a segunda escolha foi a que a gente não agradou por causa da posição em que foi draftada, que não tem um caminho real para ser um titular tão cedo.
né? Ou pelo menos não tem o caminho ideal. O caminho ideal para o IDB ser titular tão cedo é alguém dar errado, né? Para o IDB ser uma escolha A+, o Hairston de repente vai ter que virar uma escolha D, né? Ou o contrato do Benford vai ter que virar uma escolha D, né? Então, assim, não é o mundo ideal, mas o time acaba adicionando muito talento e muita capacidade atlética. Jogadores jovens, rápidos, fortes, atletas que podem ser lapidados, não jogadores, na sua grande maioria, que chegam talvez já oferecendo o que de melhor eles têm para oferecer como jogadores, sabe? Então eu acho que dessa forma o draft agradou muito, tá? E eu consigo chegar nesse momento com uma nota B+, sabe? Eu acho que, principalmente colocando o DJ Moore como parte dessa equação, porque teve a gente mandou a segunda escolha por ele, e aí depois a gente deu trade down para recuperar o valor e adicionar, então eu preciso, na minha avaliação, colocar o DJ Moore nessa equação, e aí o draft já melhora bastante, quase chegando num A ali para mim, tá? Me agrada bastante, um B+, para A ali. Um bom draft do Buffalo Bills. Foi o melhor draft? Não acho que foi o melhor, mas foi um bom draft, um draft talvez top 10. Preciso analisar ali os outros, tá? Eu tenho alguns drafts que eu gostei, vou falar na hora de NFL, mas me agradou. E eu vou passar aqui para vocês como é que está o nosso elenco após adições de jogadores na Free Agency e draft. Se a temporada começasse hoje, o nosso elenco está melhor ou ele está pior do que ele estava lá quando a gente perdeu para o Denver Broncos? Para mim, cara, o elenco tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá? Então, eu sei que tem gente que questiona isso, mas vamos lá. Vou começar pelo ataque. Vou jogar na tela aqui o nosso ataque. Tá? Deixa eu remover essa imagem e jogar essa daqui. Vamos lá. O nosso ataque, o depth chart hoje. Em azul, os jogadores que retornam aos Bills. Em vermelho, os jogadores que chegaram na Free Agency. Em branco, os novatos, tá? Deixa eu abrir aqui para mim também, porque eu joguei a escolha aí na tela e não joguei aqui para mim. Enquanto eu abro aqui, galera, deixa seu like, se inscreve no canal do Fernando Chimude, divulga, dá aquela força, a gente precisa dessa força aí. E se você puder se tornar um membro e dar aquele apoio, pô, o nível mais baixo aí, R$12 por mês, você paga aí uma Coca-Cola aí para mim e tá tudo certo, você tá dando uma força danada aqui, né, para eu continuar investindo no canal, continuar pagando as parcelas do microfone aqui. Vamos lá. Então aqui na tela o ataque, né? Obrigado a todos que já fizeram. E você que é colaborador e está lá no WhatsApp, tem aí até o dia 20 para fazer a transição e não perder nenhum benefício, mesmo sendo apenas camisa 1. Então, faz a transição lá pro YouTube, beleza? Bom, o ataque aqui, como eu falei, em azul quem retorna. E aí vem as adições da Free Agency. DJ Moore aqui como wide receiver, certo? O Sherfield também chega aqui para ser um special teamer, mais. O Corbett aqui para brigar com o Alec Anderson. E aí backups, o Cushenberry e o Allen são backups. E no draft chega o Bowery aqui como depth e para brigar aqui de left guard. Reed Adams, projeto. O Bell aqui podendo brigar por uma vaga de titular com o Keon Coleman. Né? O Shakir tá sozinho de slot, porque assim, ó, o DJ Moore pode ter snaps no slot, o Palmer pode ter snaps no slot, o Bell pode ter snaps no slot, o próprio Coleman pode ter snaps no slot, Hardman. Então, assim, os Bills podem revezar bem aqui se quiser, tá? E a gente perdeu uma peça importante na posição de left guard, certo? O Anderson aqui tá para ser titular, não é garantia nenhuma que o Anderson vai ser melhor do que o Edwards, nem o Corbett e nem o Bowery nesse primeiro momento. Porém, eu trocaria qualquer dia o nosso left guard por um wide receiver melhor aqui, que é o caso do Moore no lugar do Brandon Cooks. Pô, se a gente tivesse o Moore no lugar do Brandon Cooks naquela recepção que virou interceptação, ou nos drops que a gente viu acontecer ao longo da temporada, enfim, seria outra história, né? Então, o ataque, para mim, é melhor nesse momento. Ainda tem aqui o Ecker, eu coloquei, é o fullback de Wisconsin, se eu não me engano.
que foi um não draftado, free agent não draftado que os Bills assinaram e deve ser o substituto do Red Gilliam, tá? Então já coloquei ele aqui, o único não draftado que eu coloquei aqui, porque os outros vão ter que conquistar um espaço aí. O Ecker tem um caminho bem aberto para a posição de fullback, a não ser que realmente não agrade. Tá? Então o ataque foi essa troca em comparação ao ano passado. Pode mudar algumas coisas esquemáticas aí com relação ao Brady tendo mais liberdade do que ele tinha sob o McDermott, mas você perde um pouco na posição de guard, você ganha muito na posição de wide receiver. Essa troca me agrada bastante, tá? Pô, e na posição de... E na defesa? Vamos ver a defesa. Deixa eu abrir a defesa aqui. Que aqui é onde é que a gente tem mais mudanças que a gente tem que levar em consideração. Aqui é onde a melhora é maior. A melhora no ataque é boa, é considerável, mas a melhora maior para mim é na defesa. Ela é questionável? Ela é questionável. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui quem chegou na free agency, o Bradley Chubb, em vermelho, Gardner Johnson, em vermelho, o Geno Stone, em vermelho, o Alford Nichols CB aqui em vermelho. E aí o talento que a gente adicionou em branco, e aí a gente pode ver que tem bastante branquinho aqui na tela, né? Então vamos lá, primeira coisa, o esquema. Nosso maior reforço é esse aqui, gente, ó, Defensive Coordinator Jim Leonhard, tá? Esse aqui para mim é o maior reforço, a mudança de esquema, a mudança de atitude da defesa. Ah, Fernando, mas não tem o nose tackle, vai jogar bastante níquel, vai acabar sendo a mesma coisa do McDermott. Não pense isso, porque não tem nada a ver o que o Jim Leonhard já falou de ser uma attacking defense, uma defesa agressiva que ataca, que quer tomar a bola. A defesa do McDermott, na maior parte do tempo, e principalmente quando o bicho pegava na hora decisiva, ela era uma defesa enverga, mas não quebra. Uma defesa de mandar 4 pass rushers, de jogar na cobertura, soft, zona, e tentar esperar o erro do adversário e se aproveitar. A defesa do Leonhard, não. A defesa do Leonhard vai ser uma defesa, segundo o próprio coordenador, que vai atacar os quarterbacks, que vai buscar criar turnovers, que vai buscar dar essa bola de volta para o Josh Allen para o ataque pontuar. É uma mudança de mentalidade em Buffalo. Não é jogar ball control e ganhar um jogo com o mínimo de pontos possíveis. É jogar para pontuar com o melhor quarterback da liga e a defesa dá o suporte, dá a bola de volta para ele pontuar de novo. Essa é a mentalidade que, pelo menos nas entrevistas, o Joe Brady e o Jim Leonhard têm vendido, tá? Então aqui, ó, a defesa vem com o Bradley Chubb no lugar do Joey Bosa. É questionável se o Joey Bosa não estava tendo uma temporada melhor que a do Bradley Chubb até ele machucar o pulso e ter que jogar com aquela faixa em volta, que eles chamam de club lá nos Estados Unidos, na mão. O Joey Bosa foi muito bem enquanto ele esteve saudável, mas para surpresa de ninguém, ele se machucou, continuou jogando mesmo machucado, mas caiu muito de rendimento. E o Chubb, que ficou saudável a temporada toda, jogou muito mais snaps lá para o Miami Dolphins, teve mais de 40 pressões, teve 8 sacks e meio. Para o pessoal do Fanaticos, foi o MVP defensivo lá do Dolphins. E ele chega para ser o Bosa que começou a temporada, ou talvez um pouco menos, mas pela temporada toda e pelos playoffs, não apenas até machucar. Além disso, a gente adicionou o TJ Parker, esse novato que pode jogar tão bem quanto, ou até melhor em breve, tem que se desenvolver, do que o próprio Chubb. Tem esse potencial. Vai rotacionar, vai ser um cara, uma peça importante no pass rush. O Hoyt vai voltar ainda da lesão, enfim. A gente vai ter um front com mais um bife pelo menos aqui para deixar o Bernardo mais limpo para jogar. O Bernardo que volta de lesão, então pode, num esquema que é parecido com o que ele jogava no college, voltar a jogar muito bem. O pessoal tem memória curta. 2 anos atrás o Bernardo estava botando temporada de All-Pro, certo? O Dorian Williams, jogando ao lado do Bernardo quando o Milan estava machucado, estava liderando a liga em tackles. Ele pode ser esse thumper, esse cara que vai bater de frente com bloqueadores e vai tentar taclear e vai deixar o Bernardo limpo. E se ele não estiver bem ou machucar, a gente tem um novato aqui com muito potencial no Elarmzor para fazer esse papel também. Se a gente perde um Oliver, a gente tem um Duran aqui, que é extremamente atlético para replicar pelo menos um pouco do estilo, certo? A gente tem o Walker, Sanders entrando no segundo ano. A gente espera melhor, evolução, como o Bishop evoluiu no seu segundo ano.
Indo para o defensive backfield, então, nem se fala. Como eu falei, a sala de cornerbacks mudou muito. Atrás de Hairston e Benford, e o Hairston tem muita velocidade para correr com qualquer um, e o Benford é um dos melhores CBs da liga, Pride Jr. e IGB tem velocidade também para correr com qualquer um. Então a gente pode marcar homem a homem. Vai ter aumento na marcação homem a homem, porque não vai dar para correr em crossing route e correr mais que os nossos CBs. Tá? Então o Leonard vai poder usar isso, vai poder mandar blitz e confiar nesses caras marcando a homem. No grupo de safeties, Jordan Poyer, que trouxe experiência e ajudou nesse quesito, mas era limitado atleticamente, pô, com o Gardner Johnson no lugar agora é outra pegada. Ah, e se ele der a louca lá, que ele é meio loucaço ali, se der a louca no Gardner Johnson, cara, o Hancock tá entrando no segundo ano, o Stone é um cara no estilo do Poyer, no sentido de experiente e mais playmaker, e o Kilgore tem todo esse potencial que eu falei na análise das escolhas do draft. E na posição de níquel, o Taron Johnson, que era importante por fazer um papel de linebacker, até mesmo na defesa níquel, nessa nova defesa, quando for exigir o níquel de ser muito físico tacleando, dá para usar um safety. O próprio Gardner Johnson tem essa experiência, o Kilgore tem essa experiência, o Hancock tem essa experiência. Mas para cobrir, o Alford teve uma grande temporada passada pelo Falcons e dá um upgrade legal na posição de nickel corner para o Taron Johnson que a gente viu da última temporada caindo de produção. Então, assim, ó, a gente perde num quesito comparado ao time que perdeu para o Broncos os playoffs, que é a experiência. Não dá para negar que a gente não é tão experiente. O time não é tão experiente quanto aquele time. Pô, a gente tá falando de Davis White, Milano, Shaq Thompson, Poyer. Pô, a gente tá falando de dinossauros da bola. Daquan Jones, Brandon Cooks. Experiência não faltava. Só que tem uma razão para esses caras todos ainda estarem disponíveis na free agency. E a razão é que eles não estão mais no seu auge, eles estão em reta final. Eles não são confiáveis mais em termos de se manterem saudáveis e eles não estão mais no seu auge atlético, técnico, em termos de saúde. Você substitui esses caras por jogadores muito mais jovens, com potencial muito mais alto, com pernas frescas aí para correr muito no esquema do novo coordenador defensivo que está acostumado a jogar com jogadores jovens. Então eu acredito que ao contrário do McDermott, ele não terá problemas para colocar esses jovens para terem papéis importantes logo de cara. E ainda caso um deles se mostre nada preparado ou aconteça alguma lesão, você ainda tem esses jogadores aí que estão no mercado para você ir lá e trazer eles depois, no sentido de, pô, não deu, tentei o jovem, não deu certo. Cheque. Vamos voltar mais um aninho aqui, enquanto o meu garoto aqui vai se desenvolver. Davis White, vamos voltar mais um aninho aqui. Mas você deixa isso para um plano B, você não deixa isso para o plano A, você não deixa isso para criar competição no training camp e para suas escolhas, principalmente as altas, chegarem na NFL e terem uma baita dificuldade para ver o campo, porque tem um veterano à sua frente que conhece a defesa de cabo a rabo, que sabe aonde é para se posicionar, que não comete erros mentais, mas que não tem mais a capacidade atlética para acompanhar os atacantes adversários e não tem mais durabilidade nenhuma, que é o caso do Milano, do Trey White, do Poyer, enfim. E o próprio Shaq Thompson, que ficou também tendo problemas de lesão indo e vindo. Então, para mim, é muito nítido o upgrade aqui. Ainda que dependa de potencial, eu acredito que os Bills hoje são uma equipe mais forte já do que a equipe que perdeu para o Denver Broncos nos playoffs. Você concorda comigo? Você discorda comigo? Discorda comigo é bom, né? Discorda de mim? Concorda comigo? Deixa aí na ala de comentários do YouTube se você está vendo esse vídeo em outro momento. E você que está no chat, deixa aí no chat que eu vou dar uma passada geral aqui antes de encerrar o Leading the Charge de hoje. Beleza? Eu quero mais uma vez pedir para que ninguém vá embora sem deixar o like, sem se inscrever no canal do Fernando Schmud e principalmente, sem dar uma pensada aí, levar em consideração se tornar um membro do canal. Afinal de contas, eu procuro dar ótimos benefícios aqui. Eu nunca vou conseguir ser grato o suficiente a vocês que dão esse suporte ao canal, mas são vocês que sustentam o canal, vocês que, de fato, ajudam isso aqui a continuar acontecendo. Novo esquema aí, agora pelo próprio YouTube, você faz ali a sua inscrição, né? E adicionei também algumas possibilidades aqui com
com alguns tiers aqui mais em conta, para todo mundo ter a facilidade de poder colaborar, você que é Bills Mafia, sustentar o canal e dar aquela força aqui. Se você gosta do meu trabalho, quer ter acesso lá ao grupo de WhatsApp e a outros benefícios aqui, dá uma lida ali nos benefícios de cada tier aqui do Seja Membro, camisa 1, o MVP e o GOAT, e faça a sua colaboração de acordo com o que está ao seu alcance nesse momento. Eu sou totalmente grato a isso. Além disso, se inscreve lá no Fernando Chimude FC. O Fernando Chimude FC é o canal de futebol aí que está saindo. Né? Eu já fiz alguma coisa aqui no canal do Fernando Chimude mesmo. Todo esse conteúdo vai lá para o canal exclusivo de futebol, para não ficar misturando com o futebol americano. Então, você que quer ter acesso a esse conteúdo também durante a Copa, finais agora da Champions League aí, e ao longo da sequência aí nas próximas temporadas também, se inscreve lá, que dali vai sair todo o conteúdo de futebol também, você dá aquela força. Beleza? Membro do canal do Fernando Chimude tem acesso a todos os benefícios extras aí no canal do Fernando Chimude FC, quando esses também estiverem saindo, então aproveita aí e faz a sua inscrição. Bom, deixa eu passar para o chat antes de eu ir embora aqui. Vou tentar aqui atender o máximo possível aqui, afinal de contas já passa de 1 hora esse nosso Leading the Charge de hoje. Vamos lá, dando preferência aqui, primeiramente a prioridade aos nossos colaboradores, membros do canal. Vamos lá, o Flávio aqui, ó. Go Bills, Bini, em entrevista disse que colocou juventude e velocidade ao time, e fica claro, quando a gente olha o Rez aí, que realmente, pô, capacidade atlética excepcional. Agora cabe aos coaches, e a gente tem um coaching staff bem, né, novo aí, com várias peças novas, cabem a eles moldarem e desenvolverem esses jogadores. E desenvolver o jogador faz parte de colocar eles para jogar, faz parte da confiança para eles. Né? E eu acho que o McDermott e seu staff falhava com muitos deles nesse quesito. Não com todos, mas falhavam com muitos nesse quesito. Tá? O Nelson dando boa noite, o Go Bills dele aqui. Vamos lá. O Lauro já é membro, ele ainda não fez a transição só, né, Lauro? Quando puder, faz a transição lá. Eu entendo que é o outro coordenador, entendo que estamos esperançosos, mas não ter priorizado defesa contra o jogo corrido parece muito incoerente. Isso aqui é um ponto de vista enganoso, Lauro. Não é draftar um nose tackle que você prioriza a defesa contra o jogo corrido. O priorizar a defesa contra o jogo corrido começa pelo teu esquema. E o esquema do Leonard prioriza isso. Ele já falou na entrevista que a prioridade, tudo começa com parar o jogo corrido. Por isso que é uma defesa 3-4, por isso que é uma defesa que ao invés de ter um Taron Johnson em campo o tempo todo, vai ter mais um defensive tackle em campo, independente dele ser um nose tradicional ou um jogador como o nose do Broncos, que tem 305 libras, o DJ Jones. Então, isso aqui não é porque não selecionou um defensive tackle que não priorizou parar o jogo corrido. Isso é parte do esquema, tá? E do que você vai fazer em termos de colocar um matchup de acordo com o que o ataque está colocando. O ataque veio com 2 tight ends, eu não vou de níquel, eu vou de defesa 3-4. O ataque veio com 3 wide receivers, beleza, aí eu vou de níquel, que eu vou espelhar, né, o personnel do ataque. Então, não tem nada a ver com não draftar um nose tackle, isso aqui, tá, Lauro? Essa questão de não dar prioridade para o jogo terrestre. Isso é questão mais disso aqui que você está falando, pelo que eu estou vendo. Parece que vamos ter uma estratégia para sofrer mais passes do que corridas, mas qual time vai cair nisso? Não vejo sentido. Não é questão de estratégia para sofrer mais passes do que corrida. Não tem nada disso. A questão é que o nosso esquema passado, o time vinha a campo, a gente jogou, vamos lembrar aquele jogo contra o Patriots, umas 2 temporadas atrás, que o Patriots correu com a bola literalmente o jogo todo na ventania em Buffalo, e os Bills ficaram indo a campo na defesa níquel com o Taron Johnson. Os Bills muito pouco espelhavam o personnel. O time adversário podia estar com um fullback, o running back, 2 tight ends em campo, e os Bills estavam lá com níquel. Isso mudou um pouco mais no último ano, mas ao longo dos 9 anos do McDermott, isso era muito normal. A gente está em níquel independente do que o ataque estava fazendo. Se o ataque estava com um monte de jogador pesado, se o ataque estava com um monte de jogador leve, os Bills estavam sempre em níquel. A defesa do Leonard vai espelhar. 3-4 espelha a formação pesada. Formações leves você joga em níquel em dime. Então, só por isso aí, você já está tendo prioridade de parar o jogo terrestre. E não está dando mole que dava a defesa do McDermott. E não era draftar o McDonald que iria resolver o nosso jogo terrestre. Você botar o McDonald ali de nose tackle, ajuda.
ótimo jogador contra o jogo terrestre. O Parker é um ótimo jogador contra o jogo terrestre. E você não corre só pelo meio, você corre pelas laterais também. Oposto ao Rousseau, você tem um outro defensive end que é muito bom contra o jogo terrestre, é bom. A gente viu o Bosa tomar várias corridas pro lado dele ano passado. Não precisava subir pelo McDonald, tá? Não poderia subir e pego Parker e McDonald. Talvez daria. O McDonald chegou logo depois, né? Eu acho que a escolha do Texans foi logo a seguida, tá? Mas aí entra o que eu falei mais cedo, Lauro. Não era a prioridade do Bills draftar um nose tackle de 2 descidas. Eles não vêem a necessidade desse tipo de jogador. Então vamos ver. No esquema do McDermott fez falta, porque não queria sair da defesa níquel. No Broncos não fazia falta. Vamos ver se vai fazer falta na do Leonard, mas eu dou o benefício da dúvida para ele. A segunda escolha parece resposta ao que sofremos nos offs, mas a primeira não parece. A segunda escolha, sim, tem a ver com isso. A primeira tem a ver com isso. Você viu algum pass rusher tendo sucesso nos playoffs? Eu não vi. Tá? Go Bills do Zamaro aqui. Vamos lá, deixa eu dar prioridade para os membros aqui, depois eu volto. Ainda o Lauro aqui também. Estava alguma formação que possamos ver o novo linebacker junto com o Bernard? Apenas se ele ganhar a posição do Dorian Williams, tá? Porque agora a gente não vai ter formação como tinha na defesa do McDermott, que jogavam 3 off-ball linebackers, que aí tinha Dorian, tinha Milano e tinha Bernard juntos, ou Shaq. Não, agora são 2 off-ball sempre, seja na 3-4, seja no níquel. Tá? Então, não, ele vai ter que ganhar a posição de alguém para ele estar em campo junto do Bernard, do Dorian Williams no caso. Ou se o Bernard não estiver em campo machucado, ele joga na do Bernard. Tá? O JM aqui, já respondo. O Diogão aqui, ó. Boa noite, Fernando. Que perdeu B-. A CBS B e vi até A. Conclusão, a Fox deu A, né? Foi um bom draft. Como eu falei, eu chego a um B+, um A até, considerando o DJ Moore. Você tira o DJ Moore, tá ali um B, no máximo um B+, tá? Foi um bom draft. O Rafa fez a transição dele lá, ó. A galera do grupo faz a transição lá pro canal. Ó, sou novo, é aqui que fala de Buffalo Bills. Gostei muito da escolha do Toriano Pride. A gente percebeu lá no grupo dos colaboradores se você gostou, seu Rafael. A gente percebeu lá. Dá o like, galera. O Marcel colocando aí. A Gislene, gostei desse draft. Mais do que dos últimos 2 anos. Estou com mais esperança. Conto que a expectativa alta com a nossa nova gestão se concretize. Eu tô contigo, Gislene. Lauro, valeu, Fernando. Acho que minha cabeça limitou vendo anos de McDermott. Vamos acreditar mais uma vez. Não, Lauro, é que faz sentido. Quando a gente não tinha resposta do esquema, e no McDermott a gente já tinha largado de mão, não, vai ser sempre isso aí, vai ser essa defesa níquel, poucas vezes na formação 4-3 e tal. Mesmo na formação 4-3, os linebackers são leves, o Ed Oliver é leve, então o outro defensive tackle tem que ser grande. E aí, realmente, você tinha que botar um nose tackle do lado e ajudar. Mas agora, cara, o Ed Oliver, pô, ele vai estar do lado do Walker e do Sanders. Você vai botar mais um defensive tackle. Então, isso já dá bife, entendeu? E o Bernard também vai ter esses caras à frente dele. Né? E ao lado dele o Dorian, não o Taron Johnson. Então, assim, já vem um bife no esquema, tá? E assim, óbvio, você ter um nose raiz ali por meio ia melhorar ainda mais contra o jogo terrestre. Mas eles acreditam que não é necessário. Eles querem manter essa flexibilidade de estar sempre pronto a ter pass rush também. Né? Então vamos ver se dá certo. O Broncos mostrou que dá certo lá na defesa deles. Então não tem por que não dar certo na nossa também. Beleza? Deixa eu voltar aqui para dar uma moral para toda a galera que comentou aqui antes de fechar. Batendo quase 1h15 de linear charge. O Daniel também está comentando aqui. O Norton está falando, ó. A NFL Fox, né? Deu nota A. Eu comentei aqui. É verdade, Norton. A Fox deu nota A. O Daniel aqui, ó. Eu fui olhar com mais profundidade e gostei ainda mais do que vi dos Bills. Inclusive, o Steve Smith falou que era o wide receiver predileto dele no draft, o Skyler Bell. É verdade. Steve Smith muito alto no Bell. E o Steve Smith, ex-Carolina Panthers, ligação com o Bini. Tudo isso pode ter contado também no scout do jogador aí. Vamos lá, vamos continuar aqui com a galera que comentou. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, dá aquela força. O Daniel novamente aqui, ó. Eu acho que teria que abrir mão de muita coisa para pegar o McDonald de Parker. Sem dúvida. Talvez até mesmo essas escolhas que a gente amou ali, do Bell e do
e do Orr ali, do Elarms Orr, talvez trocar os dois pelo McDonald. E se os caras não estão dando tanta moral para um defensive tackle que vai jogar 2 descidas, lembre-se, a gente tem o Walker, a gente tem Oliver, a gente tem o TJ Sanders, que a gente subiu na segunda rodada no passado. O Carter tá voltando, é uma escolha de terceira rodada, ainda vai ter uma oportunidade. Tudo isso, a gente draftou ali o garoto ali de Penn State, me fugiu o nome aqui, o Duran, né? Então, assim, temos jogadores, não nose, né, raiz, mas o pessoal não parece estar dando muita importância. O Daniel aqui, o que pegou mais para mim foi ter subido para pegar o IDB, não precisava. Pois é, o Bini mesmo falou que ficou meio ansioso ali com a corrida de CBs e quis garantir o que ele gostava. O Giovanni, vale a pena os Bills darem a vida, gastar todos os ativos possíveis pelo wide receiver Jeremiah Smith, o cara que deixou todo mundo na chinela. O Jeremiah Smith vem no próximo ano, Giovanni. Então, para a gente te responder essa pergunta, a gente vai ter que ver essa temporada. O grupo de recebedores mudou bastante, né? Chegou o DJ Moore, Skyler Bell draftado, última chance do Coleman. Como é que vai ser isso aí? De repente a gente fala, cara, não precisa de recebedor. Se tudo der certo, não vai precisar de recebedor ano que vem. Agora, se tudo der errado, pior cenário possível, de repente seja um caminho. A realidade é que esse jogador deve sair bem alto e os Bills vão ter que pagar muito alto para conseguir ele. Vamos ver. No próximo ano, mas é cedo, tá, Giovanni? Um abraço. O próprio Ken Lewis era reserva, assinou com 3 milhões por ano. Exato. Pô, o Ken Lewis acertou por 3 milhões por ano. Imagina quanto que o pessoal, os veteranos ali, mesmo em fim de carreira, não querem para voltar. Né? Eu não acho ruim do Edwards ir embora, ainda mais depois do fumble do Allen contra o Broncos. Coitado, foi difícil pegar aquilo lá, mas enfim. Que passou pelo meio das mãos dele. Estava sozinho, não pegou. Mas é duro essas jogadas, cara. É complicado. Tá? O JM aqui, ó. Olhando como a board estava e como se desenvolveu até os picks 62 dos Bills, a escolha do IDB fica menos pior. O top line Bs estavam fora, do wide receiver se ficou o Brasil e o Bell que tiveram entrevista. Sim, olhando a board, a gente vai ter, inclusive, no próximo Leading the Charge, o que a gente faria. Eu, Rafael Satamini, Léo Carneiro, estaremos aqui colocando, vamos lembrar o do ano passado e vamos colocar o desse ano, o que nós teríamos feito no lugar do Bini. A gente tem a vantagem de saber como é que vai ser a board, o que vem depois, mas a gente tem a desvantagem de estar preso nas trades do Bini. Então tem trades do Bini que de repente não vai ser tão boa para nós, porque a gente podia esperar, mas a gente vai estar preso nas trades do Bini. É o tópico do próximo Leading the Charge, então vocês estão todos convidados, beleza? Daniel ainda aqui, eu gostei da postura do Kilgore quando foi selecionado, agradeceu a oportunidade, se emocionou, falou que iria provar que era o melhor escolha dos Bills, pode não dar certo, mas gostei da atitude também, verdade. Dicas de Pato Cartoleiro. Um abraço aí, boa noite, deixando o like, já inscrito no canal, acompanha off desde 87, quando ainda era criança e até estou tentando entender esse jogo complexo, até hoje. Tamo junto, meu amigo, obrigado pela inscrição, pela força, tá? Tu é Bills ou eu não entendi isso aqui agora, tá? Dica Pato Cartoleiro. Se for Bills Mafia, muito mais que bem-vindo. E se não for bem-vindo também, o Hora de NFL essa semana vai analisar aí a classe, todas não, né? Mas as melhores aí, piores, enfim. E você tá convidado para acompanhar. O JM. Fiquei assustado quando vi que esse Panther tem 1,93, joga de... Será que é o projeto de nose tackle, JM? Ele pegar aquelas pizzas lá do McGovern, né? Vamos dar mais uma descida. O pessoal fala do Chubb, mas nos últimos 3 anos ele perdeu um jogo em todos esses anos. Ele jogou pelo menos 70% dos snaps. Teve um ano que ele perdeu ali com o ACL, mas é aquela coisa, lesão extremamente séria, né? Ele não é aquele cara que sempre tem lesãozinha que ou tira ou atrapalha a performance dele, como tem sido o Bosa. E a gente viu isso acontecer, infelizmente, nesse último ano. Se Deus quiser, não vamos mais tomar aqueles passes no meio do campo e ter uma terceira para 10 decisiva. Mudança de esquema, poder jogar mais em man, ajuda, né? Vamos lá. Fernando, sabe quem foi o último DE dos Bills a ter um sack em derrota nos playoffs? Faz tempo, tá, Marcel? O Jerry Hughes, né? Jerry Hughes, tá aí. Nas últimas 6 derrotas em playoffs tivemos 4 sacks, 2 do Milano, 1 do Oliver e 1,5, é isso? Ou meio só do Hughes, né? Pois é, cara. Então, assim, por si só, se o Parker foi um edge bem eficiente aí, já vale muito o reforço com o que aconteceu na última temporada.
Quantas rodadas de paciência com Coleman e Palmer? Lauro, para mim é dia a dia que eles vão conquistar. Tá? O Palmer eu não tenho expectativa nenhuma, nunca tive, desde a assinatura dele. Quem acompanha aqui a tempo Leading the Charge sabe. Agora, ele é esse cara, sempre foi esse cara no Chargers. Agora o Coleman ainda tem esperança se ele amadurecer. E esse amadurecimento ele vai ter que mostrar a cada dia. O Bell tá ali. Se o Bell chegar novato, se mostrar mais pronto, mais profissional, capacidade atlética ele tem, versatilidade ele tem mais que o Coleman. Vai ficar para trás. Então é ele que vai ter que conquistar a cada oportunidade. Beleza? O Gabriel Malatou aí, um abraço. Escolhemos um Cavaleiro dos Cavaleiro do Zodíaco, nosso Toriano, Cavaleiro de Touro. Ele, para quem era fã, como eu fui na minha infância de Cavaleiro do Zodíaco, eu sou obrigado a fazer esse Scout Report aqui. O Cavaleiro de Touro tava mais pro... Pô, sei lá pra quem, cara. Não é nem o TJ Parker. Tava mais pro nosso guard ali da sétima rodada, né? Ou o nosso offensive tackle ali, bem atlético, né? O Cavaleiro de Touro do que o Toriano Pride, tá? O Toriano Pride tá mais magrelinho, menorzinho, não lembra muito o Cavaleiro de Touro no Cavaleiro do Zodíaco, não. Mas o nome ajuda, né? Beleza, galera? Eu fico por aqui, Leading the Charge aí batendo 1h20. Deixa nos comentários a sua opinião, concorda, discorda, o porquê que discorda, o porquê concorda, deixa seu like, considera se tornar um membro. Muito obrigado a todos que estão colaborando já com o canal, sou muito grato a vocês. Eu volto ainda nessa semana com o Hora de NFL, falando sobre o draft de maneira geral. No próximo Leading the Charge, imperdível, gente, tá? Eu, Rafael Satamini, Léo Carneiro estaremos juntos fazendo, se fôssemos nós no lugar do Bini, com a nossa cabeça, não adianta pensar agora depois que foi escolhido, com a nossa cabeça, o que faríamos, né, no lugar do Bini aí, presos às trocas dele, tá? Então esse é o tema próximo Leading the Charge, a gente vai estar junto. Mas vamos lá, Bills Mafia. Acreditem, tá? Teve mudanças aí, teve adição de talento, teve adição de capacidade atlética. O nosso time, principalmente a nossa defesa, deixou de ser uma das menos atléticas da liga, que dependia mais de esquema, de cabeça, de parte mental do jogo, de não cometer erros mentais. Passou a ser uma das defesas aí mais atléticas aí, que pode oferecer ao nosso novo coordenador defensivo bastante variedade. Então isso anima bastante. E vamos ver a sequência da preparação aí e como que o nosso Billzão vai estar para 2026. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Go Bills!